Louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Então vamos à mensagem desse domingo, domingo do Senhor, e é o último domingo desse mês de novembro. Está acabando, hein? Está acabando. Mas ainda dá tempo. Você tem um Deus que o kairós dele, o tempo dele é diferente do nosso relógio, do nosso calendário. Ele diz que um dia, né? Não foi isso que Pedro escreveu? Que um dia para ele é como se fosse o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse o quê? Um dia só. Então o kairós de Deus é diferente, então ainda dá tempo. E nós estamos aqui hoje no propósito do Domingo dos Sonhos. Você recebeu o teu pedido? Quem recebeu? Aqui no rodapé eu sempre peço para colocar o versículo da campanha. E aí você pode acompanhar com a pastora, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Deus é poderoso para fazer tudo. Eu acredito até aquele órgão que se degenerou, Deus é poderoso para regenerá-lo e fazer novamente funcionar de forma perfeita. Eu creio. Às vezes não necrosa, não degenera, não tem gente que está com problema degenerativo, né? Às vezes está descalcificando, não tem assim esses problemas. Eu creio que Deus é poderoso para regenerar. Tem gente que está sofrendo muito, irmão, porque a cartilagem, né, da pessoa aí degenerou e a pessoa tá sofrendo muito. Um pouquinho que falta da cartilagem, já arranje tudo, já dói tudo. Mas você tem um Deus que é poderoso para fazer ser regenerado novamente. Deus cria, Deus faz novamente. Quem crê, diga amém. Meus olhos, pastor, eu enxergava tão bem, pastor, eu estou enxergando tão ruim, tão mal. Mas você tem um Deus que é poderoso para fazer tudo, inclusive devolver a sua visão. Devolver a sua visão, você que não enxerga mais de longe ou de perto. E às vezes a gente vai aceitando, né? Porque diz que depois dos 40 tem a tal da visão cansada, não é isso? Da vista cansada. E a gente começa a ter dificuldade de enxergar as palavras pequenininhas. E a gente vai aceitando isso. Ontem eu estava assistindo o programa do missionário, e uma irmã, na hora dos testemunhos, essa deu o testemunho na parte da oração do pastor Jaime. Eu achei interessante. Ela usa óculos, né? Assim, de vez ela tem que estar sempre com o óculos dela. E ontem, indo para a sede, ela esqueceu. E ela esquecendo o óculos, o que aconteceu? Depois da oração, ela foi completamente curada. Que ela não enxergava bem de longe, só com óculos. Mas ela esqueceu. E depois da oração, ela percebeu que ela estava enxergando perfeitamente de longe. Eu falei, Deus, Senhor, até isso faz cooperar. A mulher esqueceu o óculos para ser curada no culto, para tomar posse da bênção. Aí o pastor até brincou, né, no sentido, porque senão, se não tivesse esquecido, não, eu estou enxergando bem, colocaria o óculos, estou vendo tudo perfeito, mas com óculos, não, quer dizer, Deus curou. Então esse mesmo Deus está aqui presente conosco. Então você está enfrentando qualquer tipo de problema, você tem um Deus que é poderoso. Pastor, eu estou aguardando um resultado de exame. Deus é poderoso para fazer tudo. E não vai dar nada em nome de Jesus. Confia no Senhor. Amém, igreja? Vamos lá? Deus é poderoso para fazer tudo. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus por essa palavra. Jeremias 29:11, Deus fala, eu sei, viu, os pensamentos, planos, sonhos que eu tenho
pensado a respeito de vocês. São planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam. E Jó 42:2 diz: meu Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser impedido. Ou tem tradução que fala frustrado. Não pode e não vai ser. Quem crê nisso, diga amém. Então digo, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Amém? No final da reunião a pastora vai ungir, você deve ter recebido aí o seu lenço, né, para colocar dentro da sua fronha, e você vai dormir ali, com a sua cabeça reclinada sobre esta unção de Deus na sua vida. Não é o pano, mas a unção de Deus, que é poderosa para mudar até os seus pensamentos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos à mensagem de hoje. Diga assim: Deus quer curar todos os meus sentidos. Amém? É aula de nem sei do que. Mas os sentidos é aula do quê? De anatomia que não é. Ciências, sei lá o que é. Mas vamos lá. Só para relembrar os 5 sentidos. Audição, visão, paladar, o olfato, que é o cheiro, né? E o tato. Então são 5 sentidos. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Não entendi nada, você vai entender, calma. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler do verso 1, que aí pega o contexto. Tomara que me suportasseis, né? Um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Quem é? O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios suportá-lo. Me suportem um pouco mais na minha loucura, suportem-me, porém, ainda. Falo mesmo para você também. Aí diz assim: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. A loucura de Paulo era porque ele tinha um zelo, e um zelo de Deus por aquela igreja, a igreja de Coríntios. Ele era o pastor daquela igreja. E aí ele diz assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar, olha que coisa mais linda, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Diga, nós somos a noiva de Cristo. Amém? Bonito demais, né? O zelo de Deus que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Coríntios era de apresentar aquela igreja como uma virgem pura para o seu marido. E é assim que a igreja de Cristo deve de ser apresentada a Ele naquele grande dia. Então veja a responsabilidade de nós que somos o quê? Pregadores, pastoras, pastores, que temos a responsabilidade de cuidar das ovelhas que não são nossas, mas que pertencem ao Pai, a Deus. Então assim também, que o Espírito Santo tome o meu coração, essa é a minha oração, para que com esse zelo de Deus também, eu tenho o cuidado de apresentar a igreja de Goiânia, a igreja de Deus, a igreja de Cristo,
como uma virgem imaculada, ou seja, pura, ao seu marido. Quem entendeu, diga amém. Qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Essa daqui, que é o versículo-chave. Vamos lá? 3. Mas temo. Não era medo? O temor aqui é no sentido de preocupação. Quem é pai? Quem é mãe? Quem é vô? Quem é avó? Quem é bisa? Que honra, hein? Que honra! A senhora é bisa, né? Que é jovem, mas é uma bisa. Mas a irmã ali também, a irmã Marlene também é uma bisa. Que honra, né, irmã? É uma honra. A senhora já viu, né, a descendência dos seus filhos e dos seus netos. Que coisa mais linda. Deus é tremendo. Diga amém. Promessa se cumpre, né? Mas, vamos lá. Você que tem filho, que tem neto, tem bisneto, com certeza todo pai, toda mãe se preocupa. Tem zelo, tem cuidado com os seus filhos. Sim ou não? Se teu filho começa a andar com uma companhia que não é legal, você, deixa para lá, é assim? Não, você se preocupa. Isso é um zelo que invade o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. Agora você imagina Deus. E Paulo aqui como pastor daquela igreja está dizendo, qual que é a minha preocupação, o meu temor com vocês? Vamos lá. Assim como a serpente, lá no Éden, enganou a Eva com a sua, o quê? Astúcia. Eva foi enganada, é o que a Bíblia diz, fica na palavra. Ela foi enganada lá no jardim do Éden pela astúcia da serpente, que a gente sabe que é o próprio Satanás. Assim também, a minha preocupação é que sejam de alguma sorte corrompidos os vossos o quê? Sentidos. Quais são os sentidos aqui? Não, pastora, não são esses não. Sim, porque o contexto está falando da Eva, a preocupação, o exemplo que Paulo usa, como a Eva, lá no jardim, foi enganada pela astúcia da serpente. E os sentidos de Eva ali foram corrompidos. Foram, sim. Satanás entrou com o pecado corrompendo todos os sentidos que eram puros, santos, separados para Deus. E o temor do apóstolo Paulo também era que, assim como Satanás lá no início tinha enganado a Eva, muitos também, fossem enganados, né? Corrompidos os vossos sentidos. E mais ainda, e vocês se apartem da simplicidade, o quê? Que há em Cristo. Muitos têm perdido essa simplicidade que há em Cristo. E não podemos. Então, qual era a preocupação do pastor? Que os sentidos daquele povo fossem corrompidos. Como Eva foi enganada. Lá no início de tudo. Vamos ver como isso aconteceu e depois a gente volta em Tessalonicenses para encerrar. Para onde vamos? Gênesis, capítulo 3. A Bíblia mostra que dos 5 sentidos, 4 sentidos foram corrompidos aqui. O 5º não foi, pastora? Estava junto ali, mas a Bíblia mostra 4. Vamos no início, que Deus tinha dado aqui como mandamento. No capítulo 2, no verso 15, fala que Deus tomou, o homem, e tomou o Senhor Deus o homem, que era o Adão, e colocou ele dentro do jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Você vai ter a missão de lavrar, preparar a terra para o plantio, e
E você vai ter a missão de zelar, de guardar esse jardim. E Deus deu uma ordem, qual? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore que está aqui dentro do jardim, Adão, você comerás livremente, de 100%, 99,9% Deus falou, né? Vamos dizer, 90% ali, 99%. Deus disse, você pode comer livremente. Ele tinha acesso a todas as árvores do jardim, exceto, vamos lá? Exceto o quê? Mas tem uma árvore ali, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Deus falou qual era. Qual que era a árvore, igreja? Da ciência do bem e do mal. Mas e a árvore da vida também estava lá? Por isso que Deus teve que expulsá-los. Porque senão, se eles comem da árvore da vida, iam se perpetuar nisso. No quê? Na condição de pecado. Aí Deus os expulsa justamente para trazer o plano da salvação. E um dia nós voltaremos, teremos novos céus, nova terra. Diga amém? Cremos assim. Mas a árvore aqui, a princípio, ciência do bem e do mal. Deus foi bem claro. Dela, ó como a palavra diz, dela, leia aí com a pastora, 17, dela não comerás. Irmãos, irmãs, presta atenção, não de Deus é não. Pode falar para essa irmã aí, que está perto de você aí, digo, não de Deus é não. Não entendi, porque tem pessoas que acham que o não de Deus tem uma exceção. Não, pastora, mas não é. O não de Deus é não. Não é para comer do fruto. Não é. Oh, se Deus fala para mim não, eu não vou nem olhar, não vou nem chegar perto. Ele me proibiu. Ele me proibiu. E aí a Bíblia diz que Deus foi bem claro, que a consequência será essa, qual? Porque se você me desobedecer, é isso que Deus está falando, porque no dia em que dela você comer, o quê? Não é talvez, é certeza, você vai morrer. Então Deus falou, não coma desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, ou seja, você, Adão, estou dando um mandamento para você, você certamente morrerás. O mandamento era de Adão. Mas e a Eva, pastora? O mandamento era de Adão. Por isso que a Bíblia fala que a Eva foi enganada. O diabo é muito sujo. O diabo é muito peçonhento. O diabo é muito astuto, igreja. Ele foi pela parte mais vulnerável. Porque quem estava com o mandamento para resistir era o Adão. Ele não foi direto no Adão. Vou pegar uma parte de Adão que vai mexer com ele. E Deus criou nós que somos mulheres para sermos ajudadoras, auxiliadoras, adjuntoras, aquelas que estão ali, né, do lado dos seus maridos para ajudar, para auxiliar. E o poder de convencimento de uma mulher na vida de um homem que é o seu esposo é grande. Tanto que a Bíblia diz que a mulher que é sábia, ela consegue edificar o seu lar. Mas se ela for tola, com as suas próprias mãos, ela derruba a casa todinha. Não sou eu que digo, Provérbios 14:1. Ué, mas o homem não é o cabeça da casa? Não, não está escrito isso. Pastora, a senhora está doida? Não,
A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Aí sim, o homem é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça da mulher dentro da família. Ele é o sacerdote do lar. Quem está entendendo? Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a Bíblia diz que a tola, com as suas próprias mãos, destrói tudo. Então, olha o poder de convencimento que Deus deu a uma mulher na vida do seu marido. Se ela for sábia, ela edifica tudo. Ela constrói, ela levanta. Mas se ela for tola, ela põe tudo a perder. Que Deus nos dê sabedoria. Cadê as irmãs da igreja aí? Diga amém. Vamos lá. Deu para entender essa parte? Quem entendeu, diga amém. Pois bem, agora Deus cria a mulher a partir do verso 18. Não tenho tempo para entrar nessa parte. Mulher criada da costela de Adão. Deus institui a primeira família na terra. No verso 23, Deus deixa bem claro: essa é osso dos seus ossos, carne da sua carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Deixa o homem varão, seu pai e sua mãe, se apega à sua mulher, já serão ambos uma carne só. Os dois estavam nus, tanto o homem como a sua mulher, mas a pureza, a santidade de Deus habitava ali, que os dois não se envergonhavam. Que coisa linda. Capítulo 3, nossa mensagem. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Pastora, como isso aconteceu? Tem coisas que eu acredito que está escrito, e a Bíblia é inspirada por Deus. Mas como que Satanás conseguiu entrar? Conseguiu. Ô pastora, incorporou na serpente. Ele conseguiu entrar nela. Para poder bater um papo com a Eva. Vamos lá. E esta disse à mulher. Primeiro sentido que Satanás conseguiu corromper na humanidade. A audição, os ouvidos. Os ouvidos. E esta disse. Então quer dizer que a Eva ouviu. Tinha sido corrompido? Ainda não. Mas quando ela para ouvir e prestar atenção, ali Satanás está conseguindo corromper o primeiro sentido do ser humano, que são os seus ouvidos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E disse esta mulher: é assim que Deus disse? Diabo sujo. Usa a própria palavra de Deus, mas de maneira distorcida para corromper. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não é para eu e você ficar assustado, assustada, em que sentido? Não é para ficar admirado, admirada, surpreso, porque o diabo, ele pode se disfarçar sim, até de anjo, de luz, para enganar aqueles que são salvos. Aqui o diabo não veio com a sua própria linguagem. Ele veio, sim, era Satanás falando, mas ele usou a própria palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Mas de uma forma distorcida. Ele já chega colocando dúvida. Ei, ô mulher, ô Eva, foi assim que Deus disse? Já
jogando a semente maligna da dúvida. Aí ele fala assim: não é para vocês comerem de toda a árvore do jardim? Ué, mas Deus já não tinha falado que de todas as árvores do jardim eles podiam comer livremente? Mas ele pega a palavra de Deus e distorce, colocando dúvida. Cuidado com os seus ouvidos. Cuidado com aquilo que você ouve. Quem está entendendo, diga amém. Tudo começou no Éden, quando a Eva parou para ouvir quem ela não devia ouvir. Eu sou ensinada nesse ministério. Meu pastor sempre me ensinou, João 10,4, que a ovelhinha ouve a voz do seu pastor. E quem é o meu pastor? Jesus, a palavra de Deus. E aqui na terra, os pastores que Deus colocou sobre a minha vida para me apacentar. Quem está entendendo, diga amém. E aqui nessa igreja, sou a pastora. Como que eu ouço o meu pastor aqui da terra? Na palavra. Porque se estiver fora da palavra, não tem que ouvir. Eu ouço o meu pastor maior, que é Jesus. Mas é na palavra. João 10,4 diz: quando tira para fora as suas ovelhinhas, o bom pastor vai adiante delas, e as ovelhinhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E olha o próximo: de maneira nenhuma, de modo nenhum, a ovelhinha vai seguir a voz o quê? Vão seguir o estranho, as vozes estranhas. E esse mundo está cheio de vozes que estão tentando corromper os nossos sentidos. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Como a Eva foi enganada, eu tenho esse zelo de Deus, eu tenho essa preocupação como pastor, que os vossos sentidos também sejam corrompidos. Porque a gente vive num mundo de muitas vozes, igreja. Você vai na internet, meu Deus, tem pregação para todos os gostos. E ai daquele, eu preguei sexta-feira, Apocalipse 22, 18. Ai daquele, ô pastora, testifico, dou testemunho, que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, você está ouvindo a palavra de Deus, que é pura, mas se alguém lhes acrescentar alguma coisa do que está escrito aqui, Deus vai vir fazer, Deus fará vir sobre ele, sobre essa pessoa que acrescentou algo que não está aqui, todas as pragas deste livro. Ao 19. E se alguém, em vez de acrescentar, tirar? Você já ouviu essa voz por aí? Quem está vivo aqui, diga amém. Você já ouviu essa voz aí? De quererem tirar alguns trechos da Bíblia? Quem já ouviu essa voz aí? E Deus está falando, se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e lá da cidade santa, que estão escritas neste livro, não vai entrar. Então só se eu for doida de acrescentar ou tirar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas voltando, a gente vive num mundo de muitas vozes. O diabo não é bobo? Foi assim, Eva, que Deus disse. Aí disse o quê? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá. E disse a mulher à serpente, ai misericórdia, foi aqui. Eu não tinha que ter respondido. Não te conheço, nunca te vi. Não vou falar com você. Sua mãe não te ensinou que você não fala com estranho?
Ô, pastora, né? A Eva tinha que falar, não te conheço, nunca te vi, não vou falar contigo. Adão! Mas não, foi bater um diálogo e foi envenenada. Não, eu aprendi que tem coisas que eu não tenho nem que deixar entrar nos meus ouvidos, senão vai corromper o meu coração. Ô, pastora. E a mulher disse, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o que Deus disse foi que da árvore que está lá no meio do jardim, Ele disse para a gente não comer, nem tocar, para que a gente não morra. Aqui ela já revela os 4 sentidos. Porque ela para ouvir, e ela já tinha um mandamento, né? Que era de Adão, não era para comer, paladar, não era para tocar, tato, porque senão iriam morrer. Não, aqui aparece mais 2, perdão, falei 3, 4, mas aparece mais 2. Vamos lá. Então, eu penso assim, Satanás, você mordeu minha isca. Ei, Eva, você mordeu a minha isca. Era tudo que eu queria, que você dialogasse comigo, que você prestasse atenção em mim. E aí ele disse, certamente não morrereis. O que ele faz aqui? Ele distorce a palavra. Deus falou que vocês vão morrer. Mas é mentira. Vocês não vão morrer. O diabo sempre tenta mostrar para mim e para você, mais ou menos igual a pastora acabou de ler. Deus falou que quem acrescentar as pragas deste livro vai vir sobre a vida dessa pessoa. E quem tirar do livro dessa profecia, vai perder o quê? O seu direito de comer da árvore da vida e de entrar na cidade santa. E o diabo sempre vai querer distorcer. Ele vai querer dizer assim, não, você pode acrescentar. Deus não vai fazer as pragas virem sobre você, não. Não, você pode tirar sim. Deus entende. Você sabe que seu Deus é amor, seu Deus é misericordioso. E não é bem como ele disse. Ele disse que se alguém tirar, não vai comer da árvore da vida, não vai entrar na cidade santa, mas não é bem assim, você vai entrar sim, tira. É assim que o diabo faz, irmão. Ele distorce a palavra. E tem gente que deixa isso entrar nos seus ouvidos. Aí eu vou fazer um gancho até com a pregação da irmã Maria Renê, que ela ministrou aqui ontem nos jovens, que está lá em Timóteo, quando a Bíblia diz que nesses últimos tempos, muitos teriam coceira nos seus ouvidos, não iam suportar a sã doutrina, iam começar a amontoar para si doutores conforme os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. O que é isso? A audição corrompida. Diga assim, Senhor Jesus, cura a minha audição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só Ele, só por meio da fé, que somos justificados pela graça. Vamos adiante. Porque Deus sabe, Eva, sua bobinha, que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês serão como Deus, Eva, sabendo bem e o mal. Aqui Satanás já tinha corrompido a audição dela. E como ele já tinha corrompido, ele conseguiu entrar e semear no coração de Eva
o orgulho de querer ser como Deus, que foi a mesma coisa que derrubou ele como anjo de luz. Quando ele olhou para o trono de Deus, viu Deus assentado no seu trono, recebendo toda a glória, toda a honra, todo o louvor, aqueles anjos adorando, ele desejou, eu que tinha que estar ali, eu que tinha que estar sentado naquele lugar. E tanto que ele que eu vou subir ao trono de Deus e vou me assentar nele. Esse orgulho de querer ser como Deus que fez ele cair. Perdeu a luz, virou trevas, deixou de ser Lúcifer, se tornando o diabo, Satanás. Foi a mesma coisa, irmão. O orgulho precede a queda. Hoje a história de toda queda, de qualquer ser humano, é o orgulho. Mas Satanás entra aqui, ó, nos ouvidos. Vamos ver agora. E entrou ali, foi triste. Por quê? 6, está acabando já. Encerramos no 6 aqui. E vendo, lê aí, vendo, o que quer ver? O que quer ver? Visão. Ele já tinha conseguido entrar na audição, já tinha semeado e ela olhou. Não era nem para olhar. Deus não mandou, Deus não falou, não é para comer, não era nem para passar perto. Ela olhou. E ela não olhou mais com aqueles olhos de pureza. Ela olhou com os olhos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O diabo conseguiu corromper a visão dela. Eu gosto muito daquela musiquinha da escolinha, cuidado, cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Onde você está colocando teus olhos? Onde Deus proibiu? Porque Deus tinha proibido, não tinha? O não de Deus é não. Quem lembra disso? O não de Deus é não. Para que foi olhar? Que tem que olhar para uma mulher que não é a sua? Para que tem que olhar para um homem que não é o seu? Para que tem que olhar para um carro que não é o seu? Para que tem que olhar para uma casa que não é a sua? Muitos estão com a visão corrompida. E começou lá, quem está entendendo? E vamos adiante. A Bíblia diz, e agradável aos olhos. Oh, que árvore bonita, que fruto gostoso. E a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Terceiro sentido, corrompido. Primeiro foi a audição, segundo foi a visão, e agora ela vai e... Olha lá, ó. Qual é o próximo aí? Tomou do seu fruto. Meu Deus, se Deus falou para não comer, quanto mais tocar. Primeiro que ela não tinha que ouvir. Depois ela não tinha nada que bater o olho e... que árvore desejável. Quer dizer que se eu comer, eu vou ser que nem Deus, vou saber o bem, vou saber o mal. O diabo sujo, né? Plantou isso nela. E aí a Bíblia diz que ela vai, não vai, Eva, vai, se aproxima e toca. O tato foi corrompido. Quem está entendendo, diga amém. Ô pastora, tato. Por isso que o diabo hoje tenta usar tanto as mãos das pessoas para fazer o que é errado. Para desonestidade.
para apertar o gatilho e tirar a vida do outro. Que isso, pastora? O tato. Eu não devo tocar onde Deus não mandou. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos que a gente tem que oferecer o nosso corpo todinho como instrumentos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, inclusive as mãos. Quem está entendendo, diga amém. Diga: Deus, cura o meu tato. Que mais? E aí finaliza. Ela tocou onde não era para tocar. Cuidado, mãozinha, onde toca. Vou dar uma palavra forte, pesada, mas eu não vou recuar, não. O profeta Ezequiel fala que o povo de Deus deixou os seios da sua virgindade serem apalpados. E eu lembro que eu aprendi nesse ministério também que um casal, quando namora, o rapaz jamais toca no seio de uma virgem antes de se casar com ela. Ah, pastora, a senhora é ultrapassada. Não. Eu fico com a palavra. O pecado, olha lá, volta um pouquinho no 2. Houve 2 mulheres, e aí é Deus fazendo referência ao povo dele, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, porque ali foram apalpados, apertados os seus peitos, ali foram apalpados os seios da sua virgindade. É um conselho que a gente, como pastor, sempre dá a um jovem e a uma moça quando querem formar uma família. Se respeite. Intimidade só depois do casamento. O rapaz que é temente a Deus não toca no seio de uma virgem. Só se o tato dele estiver corrompido pelos desejos da carne. Ah, pastor, mas ele é homem? Sim. Ela é mulher, tem desejos, tem hormônios. Sim. Mas você tem o Espírito Santo que te dá o domínio próprio para se conter. E só se entregar depois do casamento. Tem gente que não acredita. É o que eu creio, é o que está escrito. E eu fico com a palavra. Vamos lá? O que mais? Tomou do seu fruto e o quê? O último sentido dela que foi corrompido. Que delícia! Nham, 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 nham. O que ela fez? Comeu. O último sentido dela ser corrompido? Paladar. Deixou entrar na boca o que não devia. Misericórdia, pastora, misericórdia mesmo. Um dos pecados, né, que corrompe bastante hoje, a glutonaria. Estava lendo nessa madrugada, Jó, eu falei, Deus me ajuda, Senhor. Eu vou compartilhar com você. Era umas 4 da manhã, estava orando. Jó, capítulo 23. Tem uma palavra tão boa aqui, você está querendo se alimentar direito? Pede para Deus. O que é, pastora? Pede isso aqui para ele, ó. Versículo 12. Aí eu já encerro, tá? Lá em Tessalonicenses. Coloca na tradução linguagem de hoje. Eu acho que é a NVI. NVI. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Diga glória a Deus. Jó, né, falando aqui, Deus, eu não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Olha agora que bonito. Eu dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de...
Você tem que amar mais a palavra de Deus mais do que você ama a comida. É. Conhece alguém que não consegue nem jejuar? Não, Deus me livre eu ficar sem o meu chocolate. É? Ai, misericórdia eu ficar sem o meu café de cada dia. Misericórdia mesmo, porque você não pode ficar sem Jesus. Está vendo que o chocolate e o café está te dominando? Você está amando mais o chocolate, mais o café, do que as palavras da boca de Deus? Pede para o Senhor: Senhor, me faz amar mais a sua palavra, desejar mais a sua palavra, do que o alimento. Quem está entendendo? Então não vou mais comer, pastora? Pode comer, mas isso aqui é bom para quem está comendo demais. Está comendo por ansiedade, está comendo desenfreadamente, parece que o mundo vai acabar, então você tem que comer tudo, porque senão você vai ficar sem. Coisa feia, não pode. Tudo tem limite. Vamos lá para encerrar. Vendo então ela, pegou, comeu e deu também ao seu marido. O missionário fala assim, a Eva deve ter chegado assim: Adão, olha aí, Deus não falou, mas a serpente veio aqui, eu bati um papo com ela, né? Mas aí o missionário fala assim: olha aí, Adão, eu não morri, eu estou vivo, eu comi. Adão, come. Aí o Adão, que homem, né? A mulher tem esse poder de convencimento na vida dele. Aí ele está aqui também então, Eva. Nossa, na hora que ele come, que ali foi corrompido também a audição, ele olhou, desejou, ele pegou na mão também e comeu. E aí a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, de ambos, e na hora conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Começou lá no Éden. Vamos em 2 Tessalonicenses 2:3. Eu vou ter que parar aqui, tinha mais coisas, mas eu não posso estender mais a reunião. Ungir seus ouvidos, ungir seus olhos, ungir suas mãos e ungir sua boca. Ô pastora, você pode fazer isso também no ato de fé. Amém, igreja? Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Tem pastor que faz essa campanha, né? Tem. Deus curar aí todos os seus sentidos. Capítulo 2, o versículo é o 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Diga, me ajuda, Senhor. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você traz para perto de você. Ô pastora, tem que saber separar. Tem gente que você está do lado dela, não para ela te influenciar, mas para você influenciar ela com a unção do Espírito Santo que Deus colocou em você. Você trabalha com a pessoa lá que não teme a Deus, então não é ela que tem que te influenciar, é você que tem que influenciá-la com a unção do Espírito Santo. Lucas 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me ungiu. Mas tem gente que se deixa influenciar. Tem gente que acredita em tudo que contam para ele. Para ouvir fofoca. E você sabe que esse negócio de fofoca, irmão, não é nem verdade. Mas a partir do momento que você para ouvir,
Muitas vezes não é nem verdade o que a pessoa está falando, mas você nunca mais olha para aquela pessoa do mesmo jeito. Você sempre fica com aquele ponto de interrogação. Será que é isso mesmo? Será que ela fez isso? Olha que coisa demoníaca. E tem gente que empresta a boca dele, né? A boca dela, para ser usada para o mal. Deus nos livre disso. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. E o que mais? Porque não será assim, sem que antes venha o quê? Apostasia, igreja. E manifeste-se o homem do pecado, o filho do quê? Da perdição. Você sabe que a gente está vivendo, né, o princípio aí dos últimos dias nessa terra. Mateus 24, é só você ler lá que você vai entender onde a gente está. A gente está vivendo esses últimos tempos trabalhosos, de extrema corrupção. Mas a Bíblia diz, a gente sabe que virá um avivamento pelo povo de Deus, mas uma apostasia, uma frieza, uma multiplicação de iniquidade como nunca foi vista. Olha a ciência se multiplicando. Você viu essa semana que saiu uma reportagem que numa igreja católica, dentro do confessionário, eles já colocaram lá uma IA para fazer os atendimentos para aqueles que vão lá se confessar? Quem viu essa reportagem? Eles usam a tecnologia da inteligência artificial. Aí a pessoa acha que está conversando com Jesus, mas é a inteligência artificial. E tudo que ela conversa, a inteligência artificial, imitando como se fosse Jesus, responde, sabe onde está escrito na Bíblia, vai lá falando, conversando. O que é isso? A ciência se multiplicando. E a gente tem que ficar tão ligado com Deus para não sermos enganados. Então, vigie. Quem entendeu, diga amém.